Boa noite, rapaziada, tudo bem? Joia, beleza? Beleza. Vocês estão bebendo aí na cantina da Oga, direto de Tatooine, é isso? É isso aí, eu tô aqui no cantinho aqui, próxima banda aqui, um sonzinho massa, hein? Legal. Hoje a gente está fazendo essa livezinha aqui especial do Star Wars, né? Hoje é o dia do Star Wars. Não vou falar muito agora porque nosso convidado especial de hoje ele é especialista em diversos... ele é cinéfilo, né? Especialista em diversos filmes e trilogias e tudo mais. E ele vai falar com a gente mais detalhes sobre o dia de hoje. Bom, então a gente está começando o Pod Café. Bom, o nosso convidado especial de hoje, ele é cinéfilo, diretor, roteirista, entusiasta, consumidor e de tudo que é relacionado a cinema. E também está fazendo curso de letras e vai se tornar uma lenda aqui que vai sair da nossa região. Bem-vindo, senhor Libras! Eu acho que estão superestimando demais aqui neste local, mas muito obrigado pela moral que a minha autoestima agradece. Cara, acho que quem não te conhece e tiver a oportunidade de conhecer vai ver que você é bem mais extraordinário do que aquele cara que vem vindo na rua e que a gente olha para você e vai atravessa a rua para o outro lado, né? De medo, eu não que acha culpo que você vai essas explodir, pessoas porque assim. eu atravessaria a rua também. Legal, cara. Bom, hoje é 4 de maio, né? Todo mundo sabe, óbvio. E é um dia especial, um dia Star Wars, né? Alguém quer falar e explicar para o povo, para a audiência nossa, o que significa 4 de maio? Da origem? No inglês, né, o calendário, quando você tem os primeiros dias, assim como aqui no Brasil a gente fala dia 1º de abril, dia 1º de maio, em inglês você fala o mês, July the 1st, ou May the 1st, May the 2nd, May the 3rd, May the 4th. May the 4th se assemelha muito, né, com a frase consagrada, né? May the Force be with you. Então, para quem não sabia ainda, o porquê do 4 de maio ser o May the Fourth. Legal. É um trocadilho, então. É um trocadilho, é uma pan. Ótimo. Isso aqui Você fez uma referência a alguém especial? Isso aqui é o Yoda? A mãozinha? Yodinha. De quem? Filha da puta. Yoda? O Spock está gritando lá do céu. Spock. Que a força esteja com vossas pessoas. Obrigadão, Gregory. Para você também, cara. The Force be with you. Bom, então ficou entendido aí, ficou claro para todo mundo, né? O May 4 aqui é May the Force, é a pronúncia de trocadilho americana, né? Uma curiosidade do 4 de maio é que ela não esse dia não é uma produção da Lucasfilmes, na verdade ele é construído por fãs, né? Essa brincadeira surgiu com fãs, e aí a Lucasfilmes abraçou a ideia e apoia, né? Até hoje, aí a coisa desandou, se transformou, né? O universo Star Wars aproveita o marketing, né? O universo Star Wars ele é gigante, ele é lendário, e esse dia 4 de maio é um ponto a mais para a gente brincar sobre ele, né? E a gente aqui no Pod Café a gente não podia deixar passar em branco, né? Então a gente fez esse especial hoje, até agradecer a presença do Librenz aí, que hoje cedo eu entrei em contato com ele falando sobre uma possibilidade de ele futuramente conversar com a gente em outros temas, baseados no trabalho dele, especificamente, né, que, como eu já disse, ele é roteirista, diretor, escritor,
músico, o cara tem produção ele faz produção musical também, tem até tem um EP que ele colocou no YouTube, depois eu deixo o link para vocês dar uma olhadinha. E ele também faz um podcast, deixa eu até colocar aqui agora, rapidinho, para a gente não perder o nosso... Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Tá lá na tela. Esse aqui ele faz o podcast chamado Despre com o Sr. Libras. Despre vem de despretensioso, né? Que é um papo informal, não é isso? Precisamente. Cara, é muito gostoso ouvir esse podcast dele. Eu tive a oportunidade, conheci hoje, tive a oportunidade de ouvir o primeiro dele aqui, falando sobre o comediante Bob Burnham. E eu gostei bastante, que se enquadrou muito bem ao nosso contexto aqui do nosso Pod Café. Então, quem quiser, entra lá, segue ele, curte lá, que é top, é demais, cara. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Humildemente agradeço. Sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto do dia, né? Que é entrar não, né? A gente já está no assunto. Star Wars. Cara, como o Librenza, ele é o cinéfilo aqui oficial, o que você fala pra gente o que é Star Wars? O que é o fenômeno Star Wars? Cara, essa é uma pergunta muito legal, porque, na verdade, se você parar para pensar um pouco, Star Wars tinha tudo para ter dado errado, desde o seu princípio até o ponto em que ele foi lançado. Nem o George Lucas, que é o diretor roteirista do primeiro filme, tinha muita esperança com esse filme, porque a produção dele foi muito conturbada, foi muito difícil levantar fundos e conseguir criar todo aquele universo gigante que ele tinha em mente, mas acabou que foi um sucesso. O desgraçado, ele ficou milionário de um dia para o outro, e essa história é verdade, porque ele fez uma aposta com o Steven Spielberg, que é o diretor de Tubarão, e um ficou apostando, não, se o seu filme fizer sucesso, a gente perde a aposta e ganha, e a gente dá uma grana um para o outro. E quando a produção de Star Wars foi tão conturbada que ele foi para o Havaí espairecer e ficar de boa, ficando na dele. E aí o Spielberg, 3 dias depois que Star Wars foi lançado oficialmente nos Estados Unidos, ficou ligando para ele que nem um louco, falando, liga a TV, seu animal. E quando ele ligou a TV, tinha filas quilométricas para o cinema para assistir Star Wars. Então foi realmente um grande fenômeno, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo todo, mas eu diria principalmente nos Estados Unidos, porque é uma mescla de uma porção de coisas que os americanos gostam muito. Por exemplo, os filmes de western, os wests americanos, aqueles filmes lindos e maravilhosos, se você parar para pensar, o Star Wars nada mais é que um filme de cowboy no espaço. Talvez muitas cabeças estejam explodindo agora, mas é verdade. Também você pode colocar no contexto dos samurais, né? Que foi muita gente não sabe disso também, mas os filmes de oeste, principalmente o West Spaghetti, que foi muito famoso por conta do Sergio Leone na Itália, com os filmes como Por um Punhado de Dólares, e talvez o mais famoso de todos, o Três Homens em Conflito com Clint Eastwood. Todos esses filmes são baseados em filmes de samurai. E isso você consegue ver reverberando em Star Wars com muita clareza. O capacete do Darth Vader parece um capacete de samurai, eles usam espadas, você tem toda uma questão mística quanto à força, né, que é aquela coisa que une todos os seres vivos e as coisas no mundo. Então é uma série de pequenos fatores que vão culminando em Star Wars de 77. E isso é fantástico. Você tem, por exemplo, a presença do Peter Cushing, que é um grande ator dos filmes de terror da Hammer dos anos 70, e o John Williams na trilha sonora, que traz um pouco daquela Hollywood clássica. Isso é bom para os adultos, mas ao mesmo tempo você tem aqueles monstros simplesmente fenomenais, principalmente da cena da cantina, que eu acho que todo mundo tende a se lembrar mais. Estamos aí, né? E tudo isso era bom para as crianças, por exemplo. Então era realmente um filme que agradou gregos e troianos. Tanto que até hoje a gente está aqui falando sobre isso, porque realmente foi um grande fenômeno por uma série de motivos que chegaram no ponto Star Wars que veio a se tornar essa grande franquia que é hoje. Cara, legal. Antes de eu falar, vou passar para o Edmar. Fala aí, Edmar. Então, eu diferente do
Mr. Libras aí, eu não sou amante de cinema, mas eu gosto de Star Wars, é uma das exceções. E eu percebi uma coisa que desde criança, meus tios, hoje tem 50 anos, eles gostavam muito daquilo na adolescência deles. E eu, como criança, não entendia por que todo mundo gostava. Depois de velho, eu fui reassistir, eu fui começar a assistir de verdade do quarto até o último filme. O quarto, na verdade, é o capítulo 4, né? É o primeiro filme, do filme mais velho para o filme mais novo. E aí eu me interessei tanto que eu comecei a pesquisar um pouco e eu percebi que o Star Wars, ele tem uma característica que ele falou do tubarão, o Libras falou do tubarão, foi um dos primeiros filmes que fez sucesso mundial, porque nessa época o cinema, né? O cinema ele era feito só ali para a América do Norte mesmo, e Tubarão foi exceção, ele foi bem na Europa, foi bem na Ásia, outros mercados. E o Star Wars dobrou a aposta. Então ele foi super bem. O Spielberg ele falou assim: "Poxa, mas como é que você conseguiu ter esse fenômeno, todo esse fenômeno, né?" E o Star Wars na verdade foram os filmes que começou a fundar aquele termo chamado blockbuster. Exatamente. Se você já escutou blockbuster e você não sabe o que é, blockbuster é Star Wars. É um filme que é feito para todas as idades, é um filme para família e que arrasa o quarteirão, que faz fila no cinema. E foi por isso que eu me interessei. Falei, cara, como é que esse negócio arrasta tanta gente para assistir, para gastar dinheiro e o tempo para ver? Eu quero ver também. E eu gostei do que eu vi. Legal, cara. Quem estiver assistindo, quiser deixar comentário, fazer pergunta aí, aproveita que a gente tem aqui. Vocês já viram aí a fala do Libras, né? O cara é especialista mesmo, sabe do que está falando e é profundo, cara. O cara é muito profundo. Edemar, você falou assim de que você viu as pessoas que assistiam Star Wars, que eram os velhos, as pessoas mais velhas. Você tá me chamando de velho, cara? 50 anos, coisa assim, cara. Assim, eu como criança, pra mim todo mundo era velho, porque quando você é criança... como criança, cara, você é pedófilo? Não, quando eu tinha meus 10 anos... Perigoso. Porque funcionaram assim, ó. Isso é comigo, eu acho que com vocês também. Quando todo mundo aqui tinha 10 anos e via os nossos tios que, sei lá, eram adultos, né, tinham 20 anos, na minha mente parece que eles sempre tiveram essa idade e esse tamanho e parece que eles são a mesma pessoa. Só que a gente, quando criança, não. Se você vê hoje uma criança de 10 anos, passa mais 10 anos, é outro ser humano. Então, assim... Se eu ver uma criança de 10 anos, eu quero chutar ela, cara. Eu quero que ela vá embora. Henrique! Opa! Boa noite. Chegou o médico, galera. Só explicar que o povo aí que tá assistindo agora, chegou agora, o Henrique ele tá de plantão hoje, então ele tá sendo chamado para atender, fazer os atendimentos médicos. Não, então, eventualmente ele vai estar mesmo. Ele tá literalmente no hospital, é isso. Como é que chama aquela nave hospitalar de Star Wars lá? Aquela nave que trata da mão do Luke Skywalker? Você lembra, Libra? Nossa, aí já é demais. É demais, ela né? tem nome, mas o nome não é citado no filme. Então é verdade. E o nome dessa é uma sopinha de letra. XB1 sempre é um negócio. Deixa eu falar uma curiosidade e fazer uma pergunta aí para o senhor Libras. Uma curiosidade que faz muita gente achar que não, mas o filme, a sequência toda foi gravada aqui no planeta Terra. Ah, sim. Não sabe. Ao contrário do que muita gente pensa, Star Wars, grandes filmes de ficção científica, assim, eles não precisaram sair, eles foram gravados aqui mesmo, inclusive numa sala entre 4 paredes, cara. É fantástico. Isso eu fiquei surpreso. De estúdio, né? Isso eu fiquei surpreso. Falando, já que o Edemar falou em sequência, ele assistiu 4. Sobre sequência, né? Por que é interessante você assistir numa ordem não cronológica, que seria a ordem, aquela ordem mais interessante, que na minha opinião é a ordem machete, não sei se a pronúncia é certa, 4, 5... Canônica? 1, 2, 3 4, e 6. 5, 1, 2, 3, 7, 8, 9, né? Isso. Por que você acha que é mais interessante assistir nessa sequência aí, senhor Libras? Eu acho que é mais interessante porque os filmes da nova velha trilogia, que são 1, 2 e 3, lançados entre 2001 e 2004, se eu não me engano,
eles são só um complemento da história. Eles estão ali contando a história do Darth Vader, né? E se você... Que é o Anakin Skywalker, para quem não sabe. Caso alguém não saiba, né? Já foi um spoiler, já. Se você começar pelo primeiro, segundo e terceiro, ali, o Ameaça Fantasma, o Guerra dos Clones e o Vingança do Sith, você já entra no episódio 4 sabendo quem é o Darth Vader e quem é ele, e você perde completamente toda a graça do personagem, porque se você contar nas 2 horas do Uma Nova Esperança, o episódio 4, ele aparece por menos de 25 minutos no filme. E a presença dele é tão forte que você não precisa de mais disso. Ele se torna um grande vilão pelo mistério que ronda ele. Um exemplo muito claro disso, que é o momento em que o Darth Vader realmente entra nos anais da história como um grande vilão, é justamente na primeira aparição dele no Uma Nova Esperança. Você tá ali, você tem a primeira nave, tá fugindo do Império, logo em seguida você tem o Star Destroyer gigantesco, que já denota a grande diferença de poder bélico entre a rebelião e o Império, e aí eles são capturados, e lá dentro da nave é aquela coisa toda branca, tudo limpo, super etéreo, e aí pá, tiro pra cima e pra baixo, aí entram os Stormtroopers, e em meio à fumaça vem aquela sombra negra representando toda a maldade do Império, que é o Darth Vader, sabe? Então nisso você já fica chocado quem é esse cara. Agora, se você assistir do episódio 1 até o 3, depois vai pro 4, você já sabe quem é esse cara, então você perde completamente todo o poder de direção que tem essa cena, sabe? Legal, Esse é só um motivo para eu achar que essa é uma forma válida de se assistir, que é 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Mas se você achar que é mais interessante começar do começo para você saber a história desde os separatistas e a Ordem Jedi e tal, tudo bem, eu acho que não é um problema. Mas assistir em ordem de lançamento, que aí seria 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, para mim sempre foi muito mais interessante e muito mais charmoso. Porque como são prequels, o que quer dizer que são histórias que vêm antes daquela que você acabou de assistir, então elas são mais um complemento do que uma história em si. Tanto que muita gente concorda com essa opinião, é que, primeiro que os episódios 1, 2, 3, eles têm uma qualidade um pouco menor. Quando eu digo um pouco, 2 deles são esquecíveis, eles são desastrosos. E isso pode desmotivar um novo fã a querer assistir. Porque o episódio 1 é muito chato, o episódio 2 é muito chato, começa a ficar muito bom no episódio 3, e aí até chegar no 4, a pessoa pode acabar perdendo muito interesse, sabe? Mas esse é só outro ponto também, tem uma série de fatores. Eu acho que esses são os que mais falam alto para mim. Uma observação interessante. Vamos pegar para quem está conhecendo agora. Meu sobrinho tem 12 anos. Eu tentei fazer ele assistir, ele não conseguiu. Ele não gosta, né? Tá conhecendo muita coisa agora, né? Mas, em geral, ele não gostou. Com exceção daquele 7º filme. O 8º eu não mostrei, mas o 7º, aquele que tem a Rey, a menininha lá, que, sei lá, aquele mais bonitão de 2015, ele gostou bastante do filme. Ele se interessou. Será que esse filme ele fica... polêmica, né? Será que ele tá tão, assim, tecnologicamente ultrapassado que as próximas gerações vão deixar de gostar? Ou será que os fãs sempre vão se manter? Eu acho muito curioso, muito interessante. Sei que eu sou exceção, tá? Eu assisto o filme mais novo e depois eu vou ver os mais velhos. E pra mim tá tudo bem. Na minha cabeça, música boa é música. Independente se é da década de 70, 80, 90, anos 2000. E filme também. Mas e a nova geração? Os episódios antigos, o 4, 5 e 6, nunca tiveram um apelo mais para o público infantil, como tem o 1, 2 e 3, os outros sempre tem alguma coisa para atrair todo o público. Já o 4, 5 e 6 já foram para pessoas mais velhas, já tem uma inspiração já em quem já teve na infância, o Flash Gordon e alguns faroeste, já foi uma pessoa mais, tem bastante inspiração de filmes do Kurosawa, tem muita coisa que já era para quem estava que era mais velho, né? Ele era para ter um negócio meio para lembrar a adolescência. Então, já o 1, 2 e o 3 já tem bastante apelo infantil, Jar Jar Binks, aquela coisa toda, já é para, no outro, o 6, 7 tem o BB-8, já é um apelo mais infantil
Bom, para começar, desde que foi comprado pela Disney também, não que seja uma coisa ruim, mas vai ter que ter alguma coisa mais, um apelo. Né? Para quem não sabe, a Disney comprou os direitos e fez todos os filmes. Então, são públicos diferentes mesmo. Comercial, né, Henrique? Sobretudo comercial, né? Porque a Disney, ela gosta de lançar brinquedo, né? Aqueles bichinhos lá que parecem um pinguinzinho e tal. Deixa eu só fazer uma nota aqui. Isso é desde sempre, né? Porque desde o lançamento do episódio 4, que na época era só Star Wars, ponto, não era Uma Nova Esperança, episódio 4, já na época já existia uma campanha de marketing muito forte dos personagens. Tanto que hoje em dia tem alguns desses brinquedos, dessas figuras de ação, por assim dizer, que tem preços estratosféricos de tão raras que elas são. E eu diria que é impressionante, sabe? Isso é uma coisa que a Lucasfilm previu quando começou a lançar os episódios 1, 2 e 3, e aí a Disney, quando comprou, estava pendendo também quando começou a lançar o 7, 8, 9, o Rogue One, o Solo, e até o Mandalorian, né? Porque aí tem o Baby Yoda lá, e vendeu pra caramba, isso ajuda bastante, sabe? Mas esse Mandalorian fez a Fabiana assinar o Disney Plus. Até hoje ela esqueceu de desinscrever desse troço. É trintão todo mês. Eu assinei por isso também. Por causa do Star Wars. Eu assinei por isso também. Pergunta se tinha alguma coisa a mais. Tá lá parado, tranquilo. Deixa eu só colocar aqui o Gregory Gabriel fez uma colocação. Ele elogiou, né, o podcast e colocou aqui que fez uma pergunta, né? Na nossa opinião, como o universo Star Wars influenciou, além da esfera cinematográfica, a cultura pop? Cara, para começo de conversa, eu diria assim, a minha vida, uma colocação. Né? Pode falar, Edmar, manda ver. Não, fala você. Democracia. Não, não, vai você. Aliança, aqui é aliança, não é rebeldes, é aliança. Não, rebeldes. Vai lá. Aliança rebelde, caralho. Aliança rebelde. Fala aí. A maior contribuição para a cultura pop, jovem, adolescente que eu lembro do Star Wars foi um filme chamado Jorrada nas Estrelas. Foi top. Putz! Cara do céu. A Disney não quis comprar esse, né, Mar? Não, 8ª série. Você, pé de porco, se você estiver assistindo porco, mandou o irmão dele lá lugar pra gente ver. Foi top. Jorrada nas Estrelas, é isso? Jorrada nas Estrelas. Tem um outro filme também, do Mel, como é que chama? Aquele Mel Brooks, que fez um também, Star Wars. Mas com outro filme. A gente tá indo para um outro caminho agora. Vamos deixar isso aí para lá, porque hoje a gente tem que cultivar o universo Star Wars. Bom, quer falar alguma coisa sobre como influenciou a cultura pop, Libras? Poxa, eu acho que a gente já estava, né, falando que era justamente pela venda de bonecos, venda de mochilas. Isso influencia muito, isso tem um peso muito grande, porque é marketing. O marketing faz as pessoas irem ao cinema e saírem do cinema e quererem comprar coisas daqueles itens. Mas eu acho interessante, tanto dentro quanto fora da esfera cinematográfica, como o Star Wars fez pessoas se interessarem por histórias no espaço, sabe? Porque, ao menos ao meu ver, na minha opinião, a ficção científica Claro que Star Wars não é ficção científica, antes que alguém me questione. Mas, olha, nossa, o timing foi já tá muito na tela bom! Aí. Tá na tela aí. Gostaria de fazer uma pergunta aos participantes. Renan Weber, valeu pela presença aí, cara. Bem-vindo. Star Wars é ficção científica ou fantasia? Manda ver. Eu acabei de responder, não é ficção científica, é fantasia. Porque você não tem um fundo científico que justifica as coisas que estão acontecendo. Tudo é muito místico. A força não pode ser explicada com ciência. Os sabres de luz funcionam e não tem nenhuma motivação científica para tal. É só uma grande aventura que se passa, por acaso, num pano espacial. Mas não é ficção científica. Mas só terminando a coisa que eu estava falando, eu estou vendo que o Google está querendo falar, mas só um pouquinho. Os filmes de ficção científica, que eram esses filmes que poderiam, de alguma forma, ter um pano espacial, eles estavam pendendo muito mais para um lado de ficção científica filosófica, da gente poder sentar e ter aqueles questionamentos muito interessantes. E isso culminou muito em 67, 68, com 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que ali provavelmente é o maior e mais interessante filme de ficção científica de todos os tempos, ao lado de
Stalker e Solaris do Tarkovsky, mas eram filmes muito cabeça, eram filmes para você sentar e ter aquela apreciação da imagem e a filosofia e toda a parte científica, por que não? E aí Star Wars pegou esse pano espacial, colocou numa história teoricamente mais infantil, mesmo que ela seja baseada em, como o nosso doutor aí falou, e eu já tinha citado antes, dos filmes de samurai e as séries de ficção científica dos anos 40 para frente, fez com que as pessoas vissem aquilo e falassem, puxa, histórias no espaço são legais. E fez com que as pessoas começassem a se interessar por esse tipo de coisa. E isso talvez tenha culminado em muitas pessoas se tornarem cientistas, por exemplo, ou se interessarem por ciência no geral, e talvez aí nessa linha elas podem ter se interessado por Star Trek, por exemplo, que era mais focado em ficção científica e, enfim, não tinha tanta ação, que é um pouco mais anterior a Star Wars, de 63 a 66, se eu não me engano. Mas eu acho que essa é a maior colaboração, para mim, pelo menos, como telespectador de Star Wars, que foi me interessar por histórias que iam além das que eu estava acostumado a consumir na época que eu assisti, lá pelos 5, 6 anos. Guga ia falar alguma coisa? O Guga ia falar alguma coisa. Eu acho que eu concordo com essa questão de que acho que muita gente deve ter partido para a área de ciências baseado nisso, né, com um pouco de vontade de conhecer mais sobre isso, né, isso eu concordo também. Você falou de ficção, de não ter fundo científico e tal, uma percepção minha, acho interessante, você percebe na primeira sequência, na primeira trilogia, tem os 3 primeiros filmes ali, os filmes têm muita coisa bem fantasiosa, né, tipo, baseado em fantasia, tudo. Umas cenas até hoje a gente assistindo, se você apresentar esse filme para alguma pessoa que não conhecia ainda, que eu já fiz isso, já chamei amigos para assistir, eles acham algumas cenas até meio bobas, né? Alguma cena do Luke caindo de um carro lá, ele praticamente voa, né? Como se fosse um super-herói, assim. Pera só um pouquinho, desculpa te interromper. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está falando assim que você apresentou a série para pessoas que não conheciam? Conhecia de nome, mas não tinha gente assistido. Que não conhece Star Wars, cara. Conhece? Eu achava que quem não conhece Star Wars é só os personagens que viveram. Só tem 2 tipos de pessoa no mundo: as que viram Star Wars e as que estavam em Star Wars. Não existe. Exato. Essa é a filosofia. Desculpa, Guga, pode continuar. Aí eu apresentei e algumas cenas soaram bobas, mas assim, para você assistir hoje a sequência antiga, sem ter esse espírito, essa vontade de achar legal, ela pode soar boba mesmo, mas para mim não, né, claro. Então, naquela sequência, eu acho que a coisa se baseou muito nos efeitos especiais, que é uma coisa que chocou muito lá na época, né? Na sequência 1, 2, 3, eu notei que eles tentaram dar algum fundo científico ou pseudociência quando vai explicar a força. Lembra de uma cena que é do Obi-Wan explicando pro Anakin a origem da força, né? O que é a força? É uma energia que as pessoas têm, mas algumas têm mais forte, outras mais presente. Então, eles tentaram dar algo científico. Isso eu notei que não é só no Star Wars que eles tentaram nessa. É uma geração que acho que exige um pouco mais, né? Por exemplo, o Superman, que é outra sequência que eu acho legal, que é boba também, mas quando foi lançado também, não se explicava do porquê que voava e tal. E na sequência, aí, num filme mais novo, eles tentam mostrar uma pseudociência, o porquê que ele voa, ou porquê que ele tem poderes, relacionando até com fundamentos físicos, né, de densidade e tal. E no Star Wars também, então achei interessante isso, assim, que eles tentaram dar um fundo científico, ou científico para essa coisa. Na última sequência, aí veio a Disney, né?
E quase que aparece os pinguins de Madagascar ali, em algumas cenas ali. Eu achei que ia aparecer em algum instante ali. É o Pateta. Não, mas é justamente por isso que muita gente não gosta da nova velha trilogia dos episódios 1, 2, 3, porque eles tentam ser muito explicativos e tentam justificar todas as coisas e primeiro que não precisa, e mesmo que fosse haver algum tipo de explicação, ela já existia, que era a força é uma coisa que conecta todos os seres vivos. Você não precisa explicar com as midichlorians são células específicas que estão no corpo de todas as pessoas, é nivelado por um número. Entende? Isso deixa... Eu acho que eu posso falar, né? Acho que isso torna tudo muito patético. E é por isso que faz com que as pessoas fiquem desmotivadas a assistir, porque é simplesmente muito chato, cara. Você entra em Star Wars, você tá esperando ver ação, você tá esperando ver grandes batalhas com espadas de luz, sabe? Você não tá esperando ver 1 hora de Senado, sabe? Os caras do Senado querendo arrumar problemática com os Jedi enchendo o saco lá do pessoal, e aí tem toda aquela pseudociência, que nem você falou das midichlorians. Isso não é legal. Tanto para quem é adulto quanto para quem é criança, sabe? Por isso que existe esse abismo gigantesco de qualidade entre a nova, a velha nova e a velha velha. Porque eles estavam tentando trazer um pouco para o lado da ficção científica e simplesmente não funcionou. Porque Star Wars funciona no âmbito da fantasia. É por isso que é um filme de fantasia e não um filme de ficção científica. Bem colocado isso daí, Libras. Você que é da área da cinematografia, entendimento de roteiro, direção e tudo mais, isso daí exige da gente a tal da suspensão da descrença, né? Isso. Você conhece muito bem isso. A Isabela Passarelli Braga fez uma colocação aqui. Obrigado pela presença, Isabela. O que faz Darth Vader um vilão tão icônico? Gostei dessa pergunta, cara. Muito boa. O que faz Darth Vader ser tão icônico? E é top mesmo, né? Eu acho que o doutor devia responder, porque ele tá com o nome Darth Vader ali. Quer falar, Henrique? Eu tenho... Não? Olha lá o Gustavo. Temos dois Darth Vaders aqui, porque o Anakin é o pré-Darth Vader, né, cara? É verdade. Para mim, alguém quer responder? Porque eu tenho. Para mim, o que chama muito assim a atenção, que eu achei muito maneiro, é que é o vilão, que é o pai do mocinho. Isso eu achei fantástico. Eu não lembro de ter visto em outro lugar de uma forma que fosse o destaque. Lembrando que eu não sabia enquanto eu assistia. Ninguém me contou. Ele é o pai do mocinho lá que usa sabre de luz. Eu achei isso sensacional. Eu achei. Cara, a gente corre o risco de estar passando spoiler aqui? O que você acha, Libras? A gente já passou da regra dos 30 anos, cara. Já foi lançado em 77. É verdade. E além de ser uma espécie de clichê de roteiro, hoje em dia, que até se tornou uma piada do vilão ser o pai do mocinho. Então, eu não acho que seja um clichê. Mas ainda não assim, é mais spoiler. Você exige uma sensibilidade de quem assiste sabendo do quão isso pesa dentro do filme, da história. Né? Cara, eu gosto da imponência do Darth Vader. Eu gosto do poder dele. Eu gosto da voz também. A voz, tanto a nacional quanto a voz importada, eu acho muito maneira. A respiração dele, né? Eu acho gostoso de escutar. Cara, eu acho que o que torna o Darth Vader um vilão tão interessante é que ele... Primeiro, acho que é a mudança de perspectiva que a gente tem perante o vilão, porque, a princípio, ele é só um carrasco do imperador, ele é só um cara que é realmente muito imponente, muito forte, ele tem aquela figura, ele é um robô de 2 metros, né? Então ele passa uma imponência muito grande, ele fala só quando necessário, muito difícil, você praticamente não vê ele ficando... de fato irritado, ele passa essa imponência desesperadora, ele tortura, ele mata a criança, é muito, muito interessante. Mas a partir do ponto onde a gente descobre essa coisa do vilão ter uma ligação direta com o protagonista,
acabou. A nossa perspectiva daquele vilão unilateral muda completamente, porque agora ele tem um laço familiar com o protagonista. E aí a gente, como público, não tem certeza de como lidar, e muito menos o Luke não tinha muita noção de como que ele ia lidar com aquilo. E isso torna ele muito interessante. Mas a Leia é a irmã do Luke, não é isso? O Luke é a irmã da Leia, e ambos são filhos do Vader com a Padmé Amidala. Mas que rolo, cara. E depois vem o vô dele lá, o sétimo filme, é o vô que vem matar todo mundo. Não é o vô. É o neto, né? Putz, Meu não, Deus, ele é filho da Leia. Ele é filho da Leia com o Han Solo. O Han Solo. Ah, não. Aproveitar o gancho. Perguntar, falou do fato dele ser pai o Darth Vader ser pai do mocinho, né? As cenas, eu vou fazer uma pergunta para vocês todos aí. Já respondo a minha. A cena mais interessante de todas as 3 trilogias, qual que vocês acham? Para mim é a revelação, né? Do Darth Vader sendo pai do Luke. Cara, eu vou começar. Eu acho interessante a cena da hora que o Luke Skywalker dá um beijinho na Leia, né? É um incesto, não é isso? Que chama? Eu ia falar miserável. Tô brincando, né? Não é a minha cena mais interessante, mas passa aí pro próximo. Fala aí, Luke. Qual que é a tua cena mais interessante? Cara, quando eu fui assistir ao 7º filme no cinema, eu pensava, cara, esse negócio não vai ser legal. Meu Deus, tomara que seja legal. E eu ficava pensando, como que eles vão colocar as coisas velhas pra eu que tinha acabado de assistir os filmes originais no filme novo sem ser chato? O que eles vão fazer pra me surpreender? Cara, a cena que me marcou é quando aquele Stormtrooper, o Flynn, acho que é Flynn, não lembro, tá correndo no meio do deserto lá, puxando a Rey pela mão. Eu sei qual mesmo. E aí ele fala assim, não, aquela nave, vamos naquela nave. Aí ele falou assim, não, pega aquela ali da direita. Aí ele fala, não, aquilo lá é uma lata velha. E aí a nave filé que ele tá vendo acaba de explodir. Aí ele vira e fala, não, a lata velha vai servir. E ele vira pra Millennium Falcon. E a Millennium Falcon, cara, que legal. Eu falei, oh, nossa. Eu fiquei tão empolgado e o pessoal do cinema, shh. Vai pra merda. Olha, na sessão que eu tava, todo mundo gritou, maluco. Pô, mandou ficar quieto. Cara, eu não sei o que acontece. Sessão de cinema que eu vou, eu não posso me manifestar. Parece uma sessão. Arrepia, cara. Eu não posso. Eu não gosto. Acho que a melhor dica para esses filmes grandes é você ir na estreia, porque aí só vai ter os nerdão maluco. E aí, eu não sabia. E aí é mais fácil de você interagir. Já fiz muitas amizades em filmes de cinema de estreia, cara. É verdade. Eu não tinha pensado nesse ponto que ia ao você cinema. Você tá aí no meio, aí tem um monte de jovem, o molecada só tá querendo lá pra zoar, pra se pegar. Aí não é legal. Legal é ir na estreia, no máximo no segundo dia. Mas respondendo a pergunta, eu já descrevi a cena que eu mais gosto, que é a primeira cena do Uma Nova Esperança, que eu acho que é a mise-en-scène mais bonita de Star Wars. Você tem a rebelião pequenininha e aí você tem um império gigante com aquele Star Destroyer. Aí você já apresenta o C-3PO e o R2 e aí no meio daquele cenário branco gigantesco entra aquela figura imponente do Darth Vader, cara. É legal. Eu amo essa cena pra caralho, velho. Cara, pra falar sério, eu gosto da cena do... Eu não sei, vai ser spoiler. Sinto muito quem tá assistindo aí, vai ser spoiler. Em que o Luke tá naquela ponte, ele acabou de lutar com o pai dele, e o pai dele cortou o braço dele, né? E daí ele pega e renega tudo e se joga no buraco. É uma cena pra mim também. É a cena da revelação, né, cara? Bem emblemática também. Que o Guga falou, né? Eu não sei se o Guga tá se referindo àquela do Obi-Wan que fala pra ele. Não. Se é... Entra a luta mesmo. Legal. Então bateu aqui as ideias. É coisa de irmão. Tá certo. Deixa eu falar uma curiosidade aí pra vocês, caso vocês não saibam. Só o Henrique falta falar aí a cena dele. É verdade. Fala, Henrique, tua cena emblemática. Tá tão ruim a internet aqui que eu não consigo nem mal... Vocês estão ouvindo direito, pelo menos? Ou não? Legal essa cena também, cara. Tô usando essa cena é legal, cara. Internet da Tinha aqui. A cena, não sei se foi falado aí também, porque eu saí um pouco, mas a cena mais interessante que eu acho
É aquela da primeira parte do Império Contra-Ataca, quando eles estão no planeta de gelo, Hoth. É Hoth, né? Top. E eles olham com o binóculo, assim, vê só os pés de um robô, assim, daí eles sobem e é o AT-AT pela primeira vez. Aquela parte, acho que foi a mais É bem interessante. foda mesmo. Mas, assim, Muito impactante, né? Que ele tem, é a primeira vez que aparece aquelas... Que até não tinha aparecido nos filmes anteriores, quer dizer, no filme E é anterior, um de trabalho repente, de stop motion aquilo lá foi fantástico, bem, né, cara? bem interessante, eu acho. Com certeza, cara. Ficou top essa cena, cara. E você bem, sabe bem que lembrado. você sabe as inspirações... Estamos ouvindo, Henrique. Tá muito pode ruim a falar que tamo internet ouvindo. aqui. Legal as inspirações estéticas deles. Você sabe que tem tudo baseado, tudo não, mas boa parte baseado na estética da Segunda Guerra Mundial dos soldados alemães, né? Ah, sim. Tá ouvindo Sim. bem? Sim, estamos ouvindo. Que os uniformes dos oficiais, por exemplo, são baseados nos uniformes dos oficiais nazistas, né? Da Hugo Boss, Exato. projetados pelo Hugo Boss, né? Hoje em dia, o topo do AT-ST, eu olho para ele, eu olho para aquele Ramagen, o Hanomag, eu olho para aquele Hanomag alemão da Segunda Guerra, aquele meia lagarta, e aquela cabeça, aquela frente do Hanomag é igual à cabeça do AT-ST para mim. O topo quer dizer, a Falcon Millennium olhando de cima é igualzinho o topo do tanque Tiger, eu acho que é tudo assim, aqueles rebites, aquela cor, parece que foi baseado, ele é total... O capacete do Darth Vader, ele é muito parecido com um capacete nazista. O nome Stormtrooper vai do Stormtrooper alemão, que era a guarda pessoal do Hitler. Então Sim. tem muita referência à Segunda Guerra também na estética do Star Wars. Estão me ouvindo? Tá tudo travado aqui agora. Estamos ouvindo. Tá ouvindo. Tá Normal. perfeito, Henrique. Tá muito bom. Tá perfeito. Ouviram? Não sei se você já Travou notou, tudo não aqui, sei se é uma só tô impressão vendo vocês minha, parados agora. o Enola Gay, uma cabine do Enola Gay se assemelha um pouco com a parte Tá horrível. Eu não tô... Aqui, ó. do Darth Vader, uma parte do... Ah, isso aí. Da Essa Falcon parte, Millennium né? aqui, ó. Essa Isso. parte aqui lembra Enola Gay, né? Não lembra uma cabine do Enola Gay. Quando... No fundo na Estrela da Morte, sim. No fundo da Estrela da Morte, isso, que ele vai observar lá, ver o planeta sendo destruído lá, tal, a luz. Não, essa aí parece essa é a torre do Tiger 1. Não lembro. Cara, não tô tão profundo assim. Mas eu lembro que eu já associei, tinha alguma semelhança com alguma cena do... E as músicas, Libra? O que você acha das músicas do Star Wars? Porra. Peraí, antes de a gente entrar na música, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui que o Renan colocou. Qual a opinião de vocês quanto à reinserção do lendário vilão, o Imperador, no episódio 9? Ai, Não assisti, não sei. Nossa, eu queria tanto não falar sobre isso. Pelo jeito, olha, o que acontece, para quem tem não sabe, é o seguinte, a nova trilogia, a trilogia episódio 7, 8 e 9, ela foi muito problemática para Disney. Eu gostei dessa parte. Porque ela era toda para ser dirigida por um cara só, que eu me esqueci o nome dele agora. O cara que dirigiu os filmes de Star Trek novos é o sujeito que ia dirigir os 3 novos Star Wars. Nossa, esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele agora. E aí, só que teve um problema com o estúdio e o cacete. Aliás, minto. Esquece tudo que eu falei. Ele ia dirigir o primeiro... James Abrams. Esse homem aí. Ele ia dirigir o primeiro filme, o Rian Johnson ia dirigir o segundo e outro brother ia dirigir o terceiro. Só que aí deu um problema fudido no estúdio por algum motivo de opiniões criativas, e aí o J.J. Abrams dirigiu o episódio 7 de uma forma, que era uma forma mais louvando aos ícones, respeitando toda a mitologia de Star Wars. E aí o segundo filme veio com uma proposta de tentar subverter todos os filmes de Star Wars e tentar mudar muitas coisas que já eram habituais para os fãs. E isso é muito complicado de você mexer sem irritar muita gente. Pelo menos para mim, não me desceu tão bem. E aí tiraram o Rian Johnson e voltou o J.J. Abrams para dirigir o episódio 9. Só que ali já tinha mudado completamente o argumento, o roteiro já tinha ido para um outro caminho, e ele teve que se fuder muito para conseguir puxar todas as pontas para
ignorar tudo que tinha acontecido no filme anterior e colar com o primeiro filme que ele tinha dirigido. E aí veio essa ideia maluca de colocar o Imperador no episódio 9 de novo, como se ele nunca tivesse morrido, e só tivesse... eu não sei. E aí acabou, e aí foi aquele desastre cinematográfico o episódio 9. Eu nunca vi um filme tão bonito que eu odiei tanto. É impressionante. Produção milionária, né? Para mim, a mesma energia do Tron, O Legado, sabe? Que é um filme muito bonito, mas não tem nada para oferecer. É a mesma energia. Mas você sabe que isso é uma coisa que marcou para mim na trilogia que a Disney fez. São os exageros, né? Algumas coisas absurdas tá liberado, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas. Eu esqueci de falar anteriormente, mas foi uma coisa que marcou para mim foram os exageros. Não que eu tenha achado chato, eu achei legal tudo, mas eu notei esse pano aí de fundo deles. Eu acho muito, muito triste falar disso, porque o primeiro filme, O Despertar da Força, ele é um remake, é o mesmo filme que o episódio 4, é a mesma sequência de eventos, é impressionante. Você tem o Império correndo atrás da rebelião, aí tem uma informação muito importante no droid, e aí tem um grande planeta bélico que destrói planetas, sabe? É o mesmo argumento, é impressionante. É o mesmo planeta, inclusive, né? Atualização ela está no mesmo... Ela, inclusive, a Rey é o mesmo planeta do Luke, né? Não, não é, eu acho que é outro, tem outro nome, não é? Putz, essa é uma boa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não lembro agora. Mas é que tá o problema. Não, mesmo não sendo o mesmo planeta, ainda é um planeta desértico. E a protagonista é órfã também, sabe? É o mesmo filme, só que filmado com outros personagens. E aí segue. Ela já é piloto também, já sabe, igual o Luke, né? Igual o Luke. Aproveitando o ensejo. Quer sair do planeta. Nossa, nunca saiu, de repente. Nunca saiu do planeta, nunca pilotou nada, pega lá a Falcon Millennium, já faz o... Vai embora! Já sabe de mecânica mais do que o... E no final do filme, Polo, ela nunca pegou um sabre de luz na mão e ela sai lutando com o Lord Sif. Não, mas Rodrigo Rosa de Oliveira, ele perguntou qual a opinião de vocês sobre a Rey Palpatine. Que sentido? Presença, Rodrigo. Qual que é? Eu acho que isso já é um spoiler do caralho do episódio 9. Não entendi também. Quem não entendeu não assistiu o episódio 9, hein, pô. Eu vou escolher falar o mínimo possível para não estragar a pútrida experiência que é assistir o episódio 9, mas é detestável. É complicado, né, bicho? Eu achei uma boa sacada aquele final lá dela com o Kylo Ren. Eu achei uma boa sacada. Valeu a pena por causa daquilo. Não é tão ruim assim, não. A Rey, a Rey é um paralelo com o Luke, né? Total. O Luke é filho de quem ele é filho e a Rey também, né? Então ela é como se fosse um paralelo. O George Lucas ele sempre fala que a história de Star Wars ela é cíclica, né? Ela tá sempre voltando nas mesmas histórias. Só que esse é o maior problema de Star Wars. Eu não aguento mais ver Skywalker. A gente acompanhou uma trilogia inteira, que foi a original, que é sobre o Luke. Depois a gente acompanhou uma trilogia inteira, que era sobre o Anakin. E aí, quando a gente estava indo para um caminho muito legal, a gente estava desenvolvendo uma coisa interessante de outro personagem, a gente volta nos Skywalker. Eu não aguento mais Skywalker, eu quero outras histórias. Por isso que eu gostei tanto de Rogue One. Porque Rogue One é um filme de guerra, é um filme de heist, é um filme de infiltração. Só que no universo de Star Wars. Inclusive é uma prequel do episódio 4. Sabe? Foi legal ver uma história diferente. Por isso que Mandalorian também foi um sucesso do caralho. Porque as pessoas querem ver outras histórias. O problema é que a saga principal ela não consegue deixar os Skywalker de lado. Isso não é bom.
Narrativamente falando, é péssimo, porque a gente está contando as mesmas histórias de novo. Sim. É o arc plot, né? Sei que é da Sama. O problema não é nem seguir a jornada do herói, o problema é você estar contando exatamente a mesma história. Bem isso. Eu comentei como que o George Lucas, quando ele começou a fazer o Star Wars, na verdade, acho que ele escreveu, né? Ele foi roteirista, e é tudo da cabeça dele. Antes, né, do Star Wars, ele era praticamente desconhecido, é isso? Ele tinha gravado um filme chamado THX 1118, se eu não me engano. THX, considerem THX, que era um filme de ficção científica de baixo orçamento, um filme bem sério. É interessante para quem gosta, mas pode ser chato para quem vai esperando ver um filme do cara que dirigiu Star Wars. E aí ele conseguiu uma grana. Ele começou junto com o Coppola, começou junto com o próprio Spielberg, estava lá junto com ele. Teve uma tropa de grandes diretores que começaram baixo e ele estava lá no meio. E aí tudo da mesma geração, né? E aí ele teve essa grande ideia de fazer um faroeste espacial, ele escreveu uma bíblia enorme sobre essa história, só que aí ele chegou no estúdio e ele teve o mesmo problema que o Jodorowsky teve quando ele apresentou Duna. Vai ficar muito grande essa porra, não tem condição disso aqui ser um filme só. Divide em 3. E foi aí que nasceu o primeiro Star Wars, que era o primeiro capítulo, né, da grande saga dos Skywalker. Sim. Bem lembrado também. Você comentou no começo que a gente estava, na hora que a gente entrou, dessa questão lá da influência samurai, né, do sabre de luz, e ao mesmo tempo da tecnologia moderna de arma laser, né, um poderio militar gigante baseado em longa distância, né, que o sabre de luz seria melee, né, e longa distância seria as armas. Uhum. E é interessante, curioso, como que os caras conseguiram, né, desenvolver uma coisa que chama atenção por ser do passado, que hoje praticamente não existe nenhum lugar no mundo hoje que se possa pensar em melee, em guerra melee, né? E, no entanto, Star Wars no futuro, numa galáxia distante, muito, muito, muito distante, os caras têm ali as armas melee. Hã? Depende. No passado. Primeiro, era verdade, no passado. A arma, o sabre de luz não era. O sabre de luz não tinha essa pretensão de ser porque era uma arma para fazer para o combate corpo a corpo só. É uma arma, como é que é, elegante para tempos mais civilizados. Fazia parte da tradição ali, né? Não era assim para combater ali, porque ela era melhor do que outras coisas. Já entra no universo expandido, porque os sabres de luz eles tinham um cristal que era o que formava a luz, e a pessoa, o Jedi em treinamento Padawan, né? Ele tinha que ter uma ligação da força com aquele cristal e tudo. E havia casos de grandes Jedi que estavam tão paralelos à força que eles conseguiam ativar o sabre de luz sem encostar nele, sabe? Era para ser uma coisa mais espiritual mesmo. Mas no começo, no início do projeto lá, o George Lucas queria que os Stormtroopers também usassem sabre de luz. Olha que cagada, ainda bem que não fez isso. E ele, inclusive, parece que uma parte do uniforme dele de trás, que foi mantido, aqueles tubos, era onde guardava o sabre de luz. Ainda bem que mudou de ideia. Cara, ia banalizar de uma forma destrutiva. Olha, no sabre de luz, quadrinhos de universo expandido tem os chicote de luz também. Tem outro. Tem nas novas, eles usam parece um sabre de luz meio elétrico, assim, né? Mas não é a mesma. Aí como é que é o nome? Era para um bastão, assim. Mas ele é um bastão eletrificado, ele não é igual o sabre de luz que envolvia a coisa do cristal. Não tem nada a ver, né? Semelhante ao Darth Maul lá, do Darth Maul? Não, o Darth Maul é um sabre de luz duplo. Ali tem dois cristais e sai. Eles realmente tinham um bastão de densidade variável, sei lá, e dentro do bastão corria eletricidade, é diferente. Certo. Então, e o apelo em cima do sabre de luz, né, ele é grande, assim, existe a tentativa de colocar ele como uma arma mais poderosa do universo, né, tanto que o Luke Skywalker pega lá, quando o Obi-Wan apresenta o sabre pro Luke, o Luke, ele pega, a primeira coisa que ele faz, ele pega o sabre e olha o sabre de frente, assim, né, se ele liga aquele sabre... ali, né?
Já era, né? Toda a trilogia, acabava a história toda. Eu vi um meme disso, cara, por isso que eu fiz esse comentário. Mas então, como eu estava dizendo, né? O George Lucas, ele escreveu um livro chamado Star Wars From the Adventures of the Luke Skywalker, que falava da aventura, obviamente, das aventuras de Luke Skywalker, né? Esse livro saiu em novembro de 76. 6 meses depois, no cinema, veio o primeiro episódio, né? O melhor, quarto episódio. Novembro de 76, cara, eu tenho orgulho de dizer que é o mês que eu nasci. O mês e ano que eu nasci. Que fofo. Conseguiu, hein? Invenção na vida. Grandes bolas. Pô, nasci no dia 4 de maio, eu nasci no dia 25 de maio, que é o dia da toalha. Você nasceu dia 25 de maio? Não, eu nasci dia 1º de abril. E eu não tô mentindo. Então tá. É verdade. Você é uma verdade ou é uma mentira? Questão filosófica. Cara, o nosso tempo tá meio que acabando aqui. O papo vai longe pra caramba, a gente sabe disso. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu tenho algumas frases famosas ditas do universo Star Wars, e eu quero ver quem que adivinha quem que foi que falou essas frases. Ou pelo menos assim, quem falou pela primeira vez nos episódios. Primeira frase, cara. Que a força esteja com você. Nossa, foi o Obi-Wan, não? Exatamente. Obi-Wan, episódio 4, Uma Nova Esperança. Episódio 4. Segunda frase. Eu sou seu pai. Eu acho que foi a Leia. Tô suspeitando. Quem que foi, Henrique? Olha lá, o próprio Darth Vader. Pergunta uma coisa difícil aí, né? Uma difícil, né? Não, eu imagino que tem gente que tá assistindo aí que não saiba, né? Eu espero que não, porque demos muitos spoilers aqui. É verdade. Terceira frase. Não tente, faça ou não faça. Não há tentativa. O Yoda, pô. Olha só, cara. O cara... Senhor Libras. Não, ou no Império Contra-Ataca. No Império Contra-Ataca, pô. Sabe o que quando ele tá falando pra ele levantar a TIE Fighter dele do Exatamente, senhor Yoda. Então é no Retorno de Jedi, mano. Legal, cara, que essas frases do universo Star Wars, elas se aplicam à humanidade, à vida, a tudo, né? Quarta frase. Quanto maior o ego, maior a queda. Jesus, eu vi o filme agora e eu lembro de alguém falando isso, não lembro quem. Eu acho que foi Yoda. A Leia. Foi a Leia, não foi? Não foi. Não sei. Acho que foi Yoda. Foi num desses últimos aí, não foi? Não. Acho que não foi ninguém. Quanto maior o ego, maior a queda. Darth Tyrannus. Opa. Episódio 3, Vingança do Sith. A gente tá falando das novas trilogias também. É verdade. Eu acabei puxando aí pra... Deu Bahia, então. Outra frase. São duas pessoas, um diálogo, tá? A primeira fala, eu não acredito. E a segunda fala, é por isso que você fracassa. Yoda e o Luke no episódio 5. Olha só. Certeiro, cara. Cara, essas frases, como eu disse, né? Essas frases valem pra vida, né, bicho? Elas têm aquele teor filosófico que eu falei lá com certeza. Toda essa mitologia de Star Wars é baseada nos samurais e tudo. Todos os samurais têm essa coisa de ser um com o mundo e a própria espada. Então, acho que é condizente a vibração de levar essas coisas pra vida. Igual, esqueci o nome. Vocês sabem quem que foi baseado? Quem que foi baseado o Yoda? Nos Gremlins? Não. Sabe, Libra? no Shih Tzu? Aqueles cachorros Shih Tzu? Cara, não sei. No Einstein. No Einstein, olha. Foi no Einstein. Sério? Sério. Como isso, cara? Explica pra nós, hein? Só isso. Mas o que o Yoda, assim... Parece aquela seja lá o que for. Cabelo, não sei. Físico, né? Mas ele se baseou nele pra fazer o que seja. Bom, não nessa foto necessariamente. Larissa, mas a fisionomia bem-vinda. foi baseada, foi modificada. As frases são pra vida mesmo, com certeza, Larissa. Esse é o lado coach do Star Wars, né? Esse é o lado coach da força.
Eu vou engasgar aqui. O lado coxo da força foi foda, bicho. Yoda hoje seria um excelente coach, né, cara? Cara, eu vou falar mais uma, então. Mais uma frase coach do Star Wars, cara. Minha nossa. Luke, você descobrirá que muitas das verdades às quais nos prendemos depende do nosso... Olha, nem terminei de falar, o bicho já bate o martelo. Caralho, vai ser foda assim na casa do cacete. Desculpa o palavrão aí. Então, mas assim, deixa eu falar então até o final. Luke, você descobrirá que muitas das verdades às quais nos prendemos depende do nosso ponto de vista, cara. Justamente, né, o Obi-Wan, quando ele estava querendo dizer pro Luke que o Vader era o Anakin. Era o pai dele, né, o próprio, né? Ele estava justificando por que ele não tinha dito pro o Luke, por que o Obi-Wan não tinha dito para ele, por que o Anakin, que o Darth Vader era pai dele. Com certeza. E a última, cara, a saideira. Um Jedi usa força para o conhecimento e defesa, nunca para o ataque. O Yoda também, não? Puta que pariu, hein, Libras? Vai se lascar, bicho. O cara acho que assistiu Pra quem não sabe, que chegou agora, o Libras, ele maratonou hoje, então ele tá afiado pra cacete, ele tá sabendo tudo. Inclusive, essa frase é que essa frase sozinha, ela destrói todo o personagem do Yoda na nova trilogia, 1, 2, 3, porque ele literalmente fala que você não precisa usar um sabre de luz se você tem a sabedoria, o cacete. E aí o Jorge Lucas, inteligentão, mete um sabre de luz na porra do Yoda no episódio 3, lá lutando com a porra do Imperador, e foda-se tudo que ele falou. É bem isso, cara, bem isso. E, como a Larissa disse, né, o Yoda é o coach dela. Bom... Que o coach esteja com você, cara. The May Ford be Cara, deixa eu colocar uns memes agora na tela. Deixa eu fazer uma enquetezinha rápida com vocês. Fala aí. Se você tivesse que escolher entre a varinha do Harry Potter e um sabre de luz, qual a cor do sabre de luz que vocês iam querer? Bicho. Entre esses dois, eu ia querer a chave de fenda sônica do Dr. Who. Legal. Eu tenho aqui, inclusive, cara. Deixa eu ver. Aqui. Olha, cara. Eu tenho a do 10º Doutor também, pô. Aqui. Aqui. Nossa senhora, cara. Onde você conseguiu isso, cara? Isso é relíquia. Eu sou um doutor, cara. Eu sou um fãzão de Dr. Who. Com certeza. Eu ia preferir o sabre verde, cara. Verde de palmeiras. Já que falou da varinha mesmo, tá aqui. A varinha das varinhas. Ui, aí, cara. Essa daí é do Harry ou é do... essa é do Dumbledore. É a varinha das varinhas. Grande. O meu sabre de luz tá na outra casa, senão eu mostrava também. Eu não vou nem perguntar que outro sabre de luz aí você pode mostrar aí. Se bem que eu tô sabendo aí que você tem uma referência de Star Wars aí que eu não sei se dá pra mostrar agora, né? Mas deixa pra lá, agora, né? Que a gente tá ao vivo não, mas a minha samba canção não tem jeito. De Star Wars tá aqui, bonitinha. Aí, galera, ele tá com uma samba canção do Star Wars. Top, cara. Filé do cara. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então. Mais tarde, no privado, ele vai mostrar tudo aí. No privado ele vai mostrar até o sabre de luz dele. Rapaz. Vamos lá, eu vou mostrar aqui os memes. Obi-Wan Kenobi, vocês conhecem? Obi-Wan Kenobi. Esse aqui, Han Solo e o Han acompanhado. Nossa, que estúpido. Os caras esculacharam pra caramba, né? Vocês acham que eu continuo mostrando isso aqui pra estragar a série ou deixa aqui? Claro, lógico. Vamos mostrar então. Esse aqui é clássico, né? Esse aqui é muito demais, bom. Cara. Esse Odinha fofinho ali. Pelo amor de Deus, mostra o Yoda. A cara do gatinho, cara. Essa foi demais, cara. Quem foi que fez essa pergunta? Cara, desculpa quem fez isso. Eu não tenho como dar referência, que eu peguei na internet. Eu não tenho como dar referência. Desculpa. Vamos pro próximo. Todos nós temos um sonho.
Qual que era o C3PO, cara? O Homem de Ferro. Que fofos. Seria incrível Esse aqui. se fosse a... Olha aí. Fala aí. Não, eu ia falar, seria incrível se ele tivesse vestido de Maria, que é a robô do Metrópolis, que é a robô qual o... É verdade, cara, que boa referência. é inspirado. É verdade, aquela do Metrópole, né? Isso, grande Fritz Lang. É. Olha, até onde eu sei é a primeira robô do cinema, mas eu posso estar enganado aí. Cara, eu não tenho conhecimento suficiente para te afirmar, mas vamos lá. A força vai despertar. A força precisa de mais 5 minutinhos. Cara, isso aqui é eu de manhã. Eu fiz essa piada em 2016. E foi você? Riu. Ah, tá. Eu fiquei muito chateado nesse dia. Não, agora a gente riu, cara. Fico feliz. É que não foi eu que fiz. E esse aqui? Isso foi o que aconteceu depois do episódio 9, porque todos os Ewoks morreram em Endor. E o Walking Dead. Tinha como estragar um negócio, bota o Walking Dead. Vocês sabiam que não foi... Eles foram conhecidos como Walk bem depois... Ah, não, Ewoks, né? Bem depois do filme do Retorno de Jedi. Exatamente. Não foi citado o nome deles no filme. Em nenhum momento depois, no filme foi citado. Nenhum momento. Depois fizeram uns filmezinhos assim, que daí apareceu. A Caravana da Coragem lá. O spin-off, né? O Caravana da Coragem, de Natal, na verdade... também. Como que é? O especial de Natal de Star Wars, que ninguém quer falar sobre. Deixa quieto. Eu não assisti, mas eu sei que tem um também que é horrível, né? Você sabia que a língua dos Ewok é baseada no tibetano, nepalês e calmaceis, uma coisa assim? Não, dos Ewoks é no tibetano, do cara que é aquele que tem, esqueci o nome, que é nepalês, aquele alienígena. Os bichos da areia lá, eu não lembro não. O povo da areia. Né? Os Jaws. Galerinha tentada. Aí, ó, Libras, homenagem aos Beatles, né? The Rebels. Achei fofo. Here Comes the Empire, né? Here Comes the Empire. E esse aqui? Jovem. Olha, eu era. Gremlin, precisar de dinheiro, eu sim. Caralho, cara. Saudade. Esse é o Messi Yoda prostituto, né? Cara, é um pecado falar isso, não é? Não sei. É um monge, né, cara? Você tá sacaneando um monge. O cara se isolou em Dagobah pra treinar o filho do cara que destruiu o Império. Sacanagem. Aliás, que trouxe o Império à ascensão. Né? E esse aqui? Yoda. In peace, rest. Essa é pra poucos, hein? Essa aqui poucos, né? Essa piada aqui é cruel. Era uma camiseta com essa porra. Isso aqui é top, né? Ai, caralho. E essa aqui? Isso mesmo. É isso mesmo. Ai, Baby Yoda, cara. A Disney tem o Baby Groot e o Baby Yoda, cara. Eu queria o Baby Jabba. Baby Jabba, cara, boa Eu ideia. queria muito um Baby Jabba, velho, que é uma larvinha assim, com cara de mal. Virando uma pulpa e depois uma borboleta gigante. Nossa, velho, imagina que foda ia ser o Jabba Butterfly. Imagina a borboleta gigante, cara. Ataque das borboletas assassinas, dá um spin-off fudido, hein? Caralho, Star Wars, o ataque das borboletas, né? E esse aqui, cara, crossover. Esse seria um crossover fudido, hein? E justamente duas lendas, né? O Leonard Nimoy e a Carrie Fisher, né? É isso o nome deles? Os dois nos deixaram, né? Cara? Os dois se foram, né? Inclusive, cara, isso aqui é mais um bom questionamento aqui para nós, já que estamos aqui falando de Star Wars. Se cair na porrada os dois, o Kirk e o Han Solo, quem é que leva? Kirk e Han Solo, cara, boa briga, cara. É uma briga boa, né? Cara? Depende muito, assim, do que eles vão ter de recurso, né? Eles têm as mãos e as suas pistolas. No caso do Kirk, ele tem o phaserzinho dele lá e
Sem suporte. Os dois sem camisa numa arena de areia. Assim. Eu acho que na hora que o Kirk começar a perder, ele ia ser teletransportado para Enterprise. E nisso ia vir o Wookiee, né? Pilotando a Millennium Falcon, ia destruir a porra da Enterprise. Sem defesa nenhuma, porra. A defesa da Enterprise cai toda hora, cara. Toda hora. Aquelas. Como é que chama lá? As bobinas de energia dela lá tá ferrada. Não já. que a Millennium Falcon tenha uma puta defesa também, né? Cara, sabe o que me lembra uma situação? Você falou aí agora. Douglas Adams, num dos filmes dele. Acho que na verdade, num dos filmes não. No Guia dos Mochileiros das Galáxias. Tem aquele momento lá em que eles ligam o gerador de improbabilidade infinita. Improbabilidade infinita, isso mesmo. E aí, de repente, eles estão caindo lá com uma baleia também caindo, né? Você lembra disso? E a baleia e o vaso de petúnias, né? Isso! Cara, não tem uma cena semelhante no Star Trek em que eles voltam no passado ou coisa parecida, assim, eles também estão... Não faz uma referência ao Douglas Adams? Cara, tem um episódio que eles voltam para os anos 60, mas não tem nada caindo que eu saiba. Não que eu me lembre também, talvez eu tenha me esquecido também. Senão eu lembraria, pô. Uma referência a Douglas Adams no Star Trek realmente é um negócio que eu ficaria envergonhado de não lembrar, né? Dificilmente teria. Tem alguma coisa nesse episódio que eles voltam para os anos 60, alguma coisa interessante, eu não estou lembrado, talvez você vai saber de quem fez o roteiro, ou quem escreveu. Você lembra de alguma coisa assim? Era um escritor de ficção científica que fazia essas e ele ficou muito... Não lembro que era, mas ele ficou muito nervoso depois, brigou e tirou os... Ele escreveu um roteiro, só que o Gene Roddenberry não gostou porque tinha uma questão de tráfico de drogas dentro da Enterprise, sabe? De pedras, enfim, alucinógenas. Olha, cara, metanfetamina! O Roddenberry não queria isso porque ele queria que a civilização fosse mais evoluída, não tivesse essas problemáticas. E aí o escritor, o qual me foge o nome agora, ele ficou muito puto e mandou todo mundo se fuder, só que o nome dele caiu no roteiro. É A Cidade Sem Fim, A Cidade alguma coisa o nome desse episódio. Eu não lembro também, mas tem alguma coisa interessante. Ele até publicou o livro do roteiro oficial dele alguns anos depois, que tinha alguma coisa de interessante por aí. Cara, vou passar mais um aqui. Usava máscara em público bem antes de ser cool. Esse cara não pega Covid nunca. Esse não pega. Pega também porque é um robô, né, cara? O cara é 80% máquina, cara. Ele não tem pulmão, né, bicho? Então. Se ele tirar, ele não pode respirar. Ele tem que ficar dentro daquela doma dele lá. É verdade. Pulmão ele tem, ele não tem braço e pernas, né? Ó, spoiler, ó, spoiler. Olha, ele não tem duas pernas e um braço. L'Oréal Paris, cara. Chewbacca, né, galera? Chewbacca é meu espírito animal. Eu queria ter um Wookiee na minha vida. Cara, não. Se eu tivesse oportunidade, bicho, eu ia criar um Wookiee e eu ia dar só ração whisky sachê pra ele. Ele é um cachorro, cara. É verdade, é mais cachorro do que gato. Não tem nada de gato isso daí. Fonoaudiólogo, lá, ó. O Odor e o Groot. O Odor. O Groot. Olha, o Odor e o Groot, eles estão ainda um pouco... O Groot, principalmente, porque ele sabe 3 palavras, que é eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Ele tá o mais evoluído ali. Eu não sei por que o porra do Chewbacca ganhou um picolé ali, porque ele não sabe falar nada. Quem que é o terceiro ali? O Odor. É o Hodor do Game of Thrones. Ah, eu não assisti Game of Thrones. Ah, bicho, você perdeu o Game of Thrones. Puta que pariu, bicho, assiste. Você assistiu, Libras? Eu sei. Eu li até o 3º livro. Eu também li até o 3º, comecei o 4º. É muito grande. O Hodor é... Hodor. Não tem nem o que falar. É um meio gigante, né, cara? É. Olha lá, ó. Cara, essa foto é muito boa. Esse aqui é top, cara. Deixa eu passar aqui. O Yoda ensinando o Luke, né? Passe isso pra frente, tipo, ensina. E cara, essa foto é muito boa, velho. O Luke muito passando conhecimento. Meu cara, deve ser muito legal.
Crueldade Porque eu com tenho um a Rey, amigo cara. desenhista que o Mark Hamill retweetou um desenho dele, cara. Eu quero falar. Sério, bicho? Então eu tô 2 apertos de mão aí do Mark Hamill. Da onde é o cara? Daqui de Paranavaí? Aqui de Paranavaí, o Gabriel Santin. Sério? Gabriel Santin? Ele fez um desenho muito bacana no ano passado, no May the Fourth Be With You. Ele postou no Twitter e o Mark Hamill, por acaso, retweetou o Você desenho tá de dele. brincadeira, bicho? É verdade. Ou seja, eu sou amigo de um cara meu. que tem contato direto. Nossa, aí se com isso o Mark acontecesse comigo, eu podia morrer que já tinha visto tudo na vida. Hamill. O máximo Ó, que eu eu vou cheguei na sair internet... rapidinho 2 minutos. Vai lá, Eu vou atender sair lá. 2 minutos rapidinho já vou. Tá, vai lá. O Henrique tá de plantão, ele foi lá agora. Chegou um paciente lá para ele atender, que levou uns tiros de, sabe, de Blaster. pistola laser, de blaster, e ele foi lá atender. Próximo. Deixa eu passar aqui, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, peraí. Mestre Yoda. Problemas você parece ter, Skywalker. Eu achei umas fotos suas da graduação. A cara do Mestre Yoda. Caralho, essa comparação É a cara com o Gremlin é muito Dona escrota, irmão. Cara do céu. A única coisa que liga Gremlins com Star Wars é o Jerry Goldsmith, que compôs a trilha sonora do Star Trek e dos Gremlins. É a única ligação possível. É verdade, é a única Trek conexão. e Star Wars aí. Caralho, velho, coitado do Mestre Yoda, cara. E essa aqui, cara? Essa aqui já é mais emotiva do que meme, né? Ah, essa é fofa, eu vi essa. Qual o seu personagem preferido? Daí a moça lá no outro lado da webcam, Padmé. De repente aparece. Qual é o seu personagem preferido? Aí a mulher, oi Harrison. Olha a cara de espanto dela. Qual é o seu personagem preferido mesmo? Ela, Han Solo! Agora sim! Caralho, eu ia ficar muito puto se eu fosse o Harrison Ford, maluco. Por que alguém teria a Padmé Amidala como personagem predileto? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. É inexplicável, cara, inexplicável. Padmé. Teleporta. Luke! Não! Luke, eu sou seu pai. Olha essa, Henrique. Luke, eu sou seu pai. Sabe quem que é esse? É o Mr. Catra, né? Eu sei o que você tá falando, eu sei quem é, mas não é reconhecido. É. Deus o tenha. Deus o tenha. Figuraça. Cara, acabou. Deixa eu só fazer uma divulgação aqui. Tá aqui o seu podcast. Esse podcast aqui é do Sr. Libras. Deixa eu falar aqui também do Informando Mix, é um canal do Gregory Gabriel, onde ele fala de modo descontraído de temas meio... temas sérios, mas ele fala de modo descontraído. Muito legal, cara. Informando Mix no YouTube. Outro cara também que eu quero falar aqui hoje é o Gustavo Orejana. É um cara que eu conheci, trabalha comigo lá e ele entrou recentemente. O cara faz action figures, é assim que fala, pronuncia? Action figures. Ele faz de biscuits, ele aceita encomendas. Entra lá no Instagram, Gu Orejana, Homem Brinquedo. Cara, ele faz de vários tipos diferentes aqui. Aceita encomendas, 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro, meio centímetro. Quer ver? Deixa eu mostrar um legal aqui que ele fez também. Tem vários legais. Olha o groto, cara. Olha isso, cara. O cara faz daqui de Paranavaí. E por fim também o Quarteto da Arriação, cara. É aquela turma de pedreiros que estão fazendo sucesso agora com as gravações ali pseudo-profissionais. Eles são de Paranavaí? Não são de Paranavaí, mas é um pessoal que... Sabe, a gente colocou isso no final das nossas lives e, cara, não é tripudiando da humildade deles, não, cara. A gente colocou eles no final das nossas lives, daquele Will Rock do Queen, porque a gente achou legal, que representa bem o que a gente é aqui no Pod Café. A humildade de a gente produzir alguma coisa legal, agradável, dentro dos nossos limites, da nossa capacidade, cara. Então, eu deixo aqui para vocês Quarteto da Arriação no Instagram. Os caras fazem
fazem esses vídeos de músicas famosas, mas dentro do limite deles, cara. Genial, genial, genial. Mas voltando, vamos lá. Finalizando, cara, a gente já está aqui 1 hora e 16, a gente tinha uma previsão para 1 hora. A gente tem como conversar aqui extensivamente, no entanto, a gente vai encerrar por aqui. Querem fazer alguma colocação aí agora? Alguém quer? Quero agradecer por ter sido chamado aqui. Faltei aula só para participar deste lugar maravilhoso. Eu me diverti bastante. Agradeço o convite. E no minuto que essa transmissão terminar, eu vou ter aula de literatura infanto-juvenil. Eu quero ver o que eu vou fazer para explicar para a professora o que eu estava fazendo, que eu cheguei atrasado. Fala para ele que você estava ouvindo Quarteto da Arriação. Eu vou já deixar a recomendação. Gente, eu que agradeço, Libras, eu que agradeço a tua presença, cara. Foi top demais, muito legal aqui. A gente sabe aqui que você tem muito mais para a gente para construir, para expressar aqui para a gente. Nós vamos te convidar aqui para uma outra oportunidade para falar mais sobre você e o seu trabalho, tá? Que a gente sabe já que você tem muita arte, muita cultura para mostrar para a gente. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer um podcast do Podcafé só com você. E aí a gente faz sem limite aí no dia que a gente estiver disponível. Aí a gente vai estender 2, 3 horas aí à vontade, tá, cara? Vamos embora. Muito obrigado mesmo. Um abração para você, um abração para seu pai, Irineu, Humberto Limbrenza, um médico muito apreciado aqui em Paranavaí. Graças a Deus. Henrique, abraço Darth Vader, Henrique, abraço Rivotril, que foi dormir já, o Rivotril fez efeito. É isso aí. Querem deixar mais alguma coisa, Henrique, Guga, Limbrenza? Não. Que a força seja com vocês. Tem tanta coisa para falar interessante, né? Fala aí, cara. Você quer fazer favor? Fala aí, aproveita. Não, pena que não deu tempo de ter tanta coisa interessante, mas Tem, cara. Uma hora tem. Não dá tempo de nada, gente. Tem tanta coisa. Não, a gente vai ter outras legal, oportunidades de a gente falar. O Limbrenza, ele vai virar sócio nosso aqui, ele vai participar sempre. Tem, fazer de cinema, de muita coisa, trilha sonora. Sem sombra de dúvida. É verdade, cara. Tem todo. Pra gente explorar, né? Vamos sim, vamos explorar aí a questão de música do Star Wars, que é um tema muito legal. John Williams, que foi o compositor da maioria acho que 99% da trilha sonora de Star Wars, né? O Henrique tinha um material muito legal que ele preparou pra gente. Só que, no entanto, sei lá, quer falar, Henrique? Por mim, a gente estende mais um pouco. Quer? Vambora? Fala aí. Não, por mim, eu também agora não estou fazendo mais nada. Se quiser. Então vamos Se lá. quiser, Vamos lá. Vamos colocar aí. Vamos. A gente não sei se já. Quem perdeu 2 aulas, perder mais uma, não vai fazer diferença. O John Williams, não sei se você concorda, Libras, mas sei lá, eu acho o maior compositor da história do cinema. E eu admiro muito o cara, mas ele tem alguns trechos de Star Wars que são muito interessantes, que são praticamente cópias. Você já ouviu falar disso daí? Cópias de músicas. A saudação da primavera do... Nossa, me esqueci o nome do autor agora. Ele tem outra... A Sagração da Primavera. A Carmina Burana também é bem copiada, entre aspas. Eu tenho a impressão que é mais uma questão de inspiração, mas eu quero acreditar nisso também. Né? Sim. Não, mas tem muita... Ele, por exemplo, o trecho... Coloca aí, Leonardo, vê se tem... Vamos ver se... Deixa eu ver aqui, peraí. Trecho da Marte, do Holst, do Gustav Holst, que é o mesmo acorde, a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui, digitando Gustav Holst. A própria marcha fúnebre, a própria marcha imperial é muito inspirada na Sonata para Piano número 2, em alguma coisa bemol, que eu me esqueci o nome agora, do Chopin, que é conhecida como marcha fúnebre aqui para o mundo popular. É verdade, isso eu nunca tinha me tocado, mas os tempos são os mesmos, né? Tan, 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 tan. Um andamento um pouco maior. É mesmo, eu também nunca tinha me tocado disso. Deixa eu compartilhar com áudio aqui, porque a minha tela estava sem áudio aqui, daí vai aparecer com áudio agora. Vamos lá. Falando em marcha, você sabe tocar marcha turca, Henrique? Primeiro ano de piano, sabe, a marcha turca foi a coisa que a gente mais ouviu na história da nossa faculdade. Por quê? Aí, né, Guga?
Por quê? Porque é que você mais tocava lá. E a gente te enchia o saco, lembra? Você tinha tanta coisa legal para tocar e a gente te aporreava para você tocar a tal da marcha turca, lembra? Não, mentira. Era só para encher o saco mesmo. Deixa eu colocar aqui, vai lá. Ó. Tá aparecendo o áudio aí? Tá aparecendo, não. Estão ouvindo o áudio aí? Não. Oxi. Eu coloquei para compartilhar o áudio. Não vai dar certo, então. Não. Bom. Vou tentar aqui mais uma vez remover. Stop screen, share screen. Então. O John Williams, ele fez outras trilhas sonoras bem famosas, né? Superman, Indiana Jones, né? Claro. Superman, do Indiana Jones, Richard Schindler, é longe a lista aí. Ele é um monstro da composição. Muita gente não sabe, mas ele compôs a trilha principal também do primeiro Harry Potter, né, cara? O tema do Harry Potter é do John Williams. Ele fez de brincadeira, de acordo com ele mesmo. Cara, eu não sabia que Harry Potter era John Williams, não, cara. O primeiro é. Sim. John Williams Depois tem esse tema modificado lá, mas o primeiro foi ele mesmo que fez. Os outros tem outro compositor. Só no currículo aí do John Williams, a gente tem o Superman, do Christopher Reeves, a gente tem Tubarão, do Steven Spielberg, a gente tem Star Wars, do George Lucas, tem Indiana Jones, que é do Spielberg também. Aí a gente pode entrar para um lado menos pop, né? A gente pode entrar na lista de Schindler, justamente. Ele realmente é um monstro da composição. Esqueceram de Mim. Apesar que Esqueceram de Mim é meio bobinho, mas também a trilha sonora não é tão... Tem uma trilha meio... Mas tem muito... Por exemplo, o Jerry Goldsmith. O Jerry Goldsmith que compôs a trilha para como é que é o nome? A Profecia, que é uma grande trilha sonora. Ele também compôs a trilha de Gremlins, que é super bobinha aí. Pop e felizinha. É bem interessante, cara. É um negócio legal. E eu acho que as inspirações musicais do John Williams são muito interessantes. Isso foi uma pauta bem bacana, que eu pretendia falar também. Eu fico feliz que alguém ia trazer isso também. Por exemplo, a trilha, o tema oficial de Star Wars, que é a mais famosa, tem muita gente que, eu não vou dizer acusa, mas aponta que houve uma inspiração muito forte de um filme dos anos 40 chamado Em Cada Coração um Pecado, que é igual, sabe? Os dois primeiros compassos são iguaizinhos. Eu acho que tem. Eu pus aí pro Leonardo, eu mandei um vídeo também desse Rheingold, alguma coisa assim, o compositor. Kings Row, né? Isso aqui é Gold, tem Gold no nome ali também. Eu acho que era Kings Row, cara, não tenho certeza. Ó, esse aqui, ó. Vamos ver se vai sair. Estão ouvindo aí? Sim. Sim, claro que sim. Quer comentar, Henrique? Não, mas será que tá? Eu tô falando. Olha lá, Corn Gold. Kings Row, eu falei. E eu falei o marketing aí, ó. Peraí. Welcome to another interesting episode of Tuesday Violin. Today we'll be reviewing film. Tá com eco, Leonardo, não vai dar certo. Tá com aquele eco. Acho que você pulou. Tá dando eco? Querer. Que pena. King Row. É o nome do filme, eu tava falando o nome do compositor. Corn Gold. Aí, ó. Os primeiros compassos são muito parecidos, eu adoro isso. Verdade. Esse não é tão parecido com o do Tchaikovsky, né? Ele lembra muito, mas é aquela coisa, é uma inspiração, não é necessário, não pode ser catalogado como cópia. Não. Mas a melodia é muito puxada, né? Não, inspiração, mas são inspirações, né, cara? Não tem muito como falar. Agora esse é muito. Esse aí é muito, esse realmente.
Esse aqui, uma sobreposição é literal praticamente, né? Só não tem o violino fazendo aquela nota. É. Não, mas tem o blue do clarinete ali, igualzinho. Tem. Quer ver? Escuta a parte do Stravinsky. Nossa. Sem som? Tá baixo, mas tá pra... Aumenta aí, Leonardo. É perfeito Isso é idêntico. Não volta não. Vai passar de novo ali, eu acho. Deixa. É verdade, vai passar na sobrepostos. Não é sobreposto. Ó, igualzinho. Olha aí. Não. Passa esse aí, não. E a gente já entra em outro lugar. Leonardo, põe o outro vídeo que fala do host lá, do Marco. Põe lá, que aquele é muito... Tá. Não tá nesse aí, mas é muito idêntico. John Williams, Gustavo Holst. Vamos lá. É esse primeiro aqui? Não, esse aqui, né? Não. Vai mais pra baixo. Tenta esse... É bem curtinho, o mais curto que tiver aí. É só um trecho mesmo. Não, deve ser o segundo. Deve ser o segundo vídeo. O intestino preso incomoda sua gestação. O intestino preso incomoda. Incomoda. Segura. Conheça do Colax. Do Colax. Doku, né? Tá certíssimo. Aí. Isso aí. Antes da explosão da Estrela da Morte. Qual? Com as mesmas notas. Nossa. É. John Williams safadinho. Não sei, eu ainda... Eu tenho uma linha mas é tênue genial do mesmo jeito, cara. entre plágio e homenagem, né, cara? Eu ainda acho que tá pendendo mais pra homenagem, porque são pequenos momentos na música que são muito parecidos. Não é a música inteira que é uma cópia descarada, sabe? Tem casos piores que isso. Inclusive de autoplágio, que eu acho sempre maravilhoso. É verdade. Bom, gente, vamos deixar um papo para continuar outro dia, então. Beleza? Show. Abração a todo mundo. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com todos vocês. Até.